Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. O Maranhão registra queda nos índices de feminicídio no primeiro semestre de 2026. O presidente do Parlamento, o deputado Iracema Vale, anuncia a composição da comissão de recesso. A pesquisadora maranhense descobre novas espécies de peixes em rios do estado. E veja também, no Arte do Mará, você vai conhecer a livraria que ajuda a divulgar obras exclusivamente maranhenses. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. Este ano houve redução de quase metade do índice de feminicídio registrado no Maranhão. A queda é resultado de fortalecimento das ações de prevenção e enfrentamento da violência de gênero. A Operação Mulher Segura é um dos exemplos de investimentos que estão dando resultados positivos no estado. O combate à violência contra a mulher apresentou resultados positivos no Maranhão no primeiro semestre deste ano. Entre janeiro e junho, o estado registrou uma redução de 43% nos casos de feminicídio. Foram 17 ocorrências em 2026, contra 30 no mesmo período do ano passado. A queda é atribuída ao fortalecimento das ações integradas de prevenção e enfrentamento à violência de gênero. Sobre esse trabalho, quem explica é a coordenadora da Operação Mulher Segura no Maranhão. Nós estamos desencadeando a Operação Mulher Segura, que é uma operação do Ministério da Justiça, operacionalizado pelo Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Segurança Pública, justamente combatendo as violências de gênero, e que teve como consequências desse trabalho números expressivos de combate à violência contra a mulher. A Operação Mulher Segura mobiliza mais de 100 equipes distribuídas em cerca de 50 municípios maranhenses. Desde o início da ação, mais de 2.000 mulheres receberam atendimento e mais de 150 pessoas foram presas por crimes relacionados à violência de gênero. A estratégia também inclui o reforço da estrutura das delegacias especializadas da mulher e das patrulhas Maria da Penha, com a entrega de novas viaturas. A Operação Mulher Segura, nessa primeira fase, nós teremos 6 fases de Operação Mulher Segura, irá até o final do ano, e nós temos como diferencial a integração das 4 forças. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro e Perícia estão atuando em frentes distintas no combate à violência de gênero. A presidente do Parlamento, deputada Iracema Vale, anunciou os nomes dos deputados que vão compor a Comissão de Representação Interna do Legislativo Maranhense. A repórter Stephanie Souza tem mais detalhes sobre o assunto. Olá para você, olá a todos que nos acompanham. Nos próximos dias, o Parlamento Estadual entra no período de recesso e foi aprovada na última sessão plenária realizada no Palácio Manuel Beckmann a Comissão de Representação Interna da Assembleia Legislativa do Maranhão. Os parlamentares desta comissão vão ser responsáveis por deliberar sobre questões urgentes e dar continuidade aos trabalhos da Casa. A presidente do Parlamento, deputada Iracema Vale, foi quem anunciou e conduziu a aprovação da comissão de recesso. Vamos assistir. A aprovação dos seguintes nomes parlamentares para a comissão de recesso: deputado Leandro Belo, deputado João Batista II, deputado Wellington do Curso, deputada doutora Helena do Alibe, deputada Ana do Gás, deputado Florencio Neto, deputada Edna Silva. Os que aprovam ficam como estão, os que não aprovam se manifestam. Comissão aprovada. A medida foi oficializada por meio da Resolução Administrativa número 429 deste ano. Então, reforçando, a comissão de recesso será composta pelas deputadas Helena do Ailibe, Ana do Gás, Edna Silva e pelos deputados Wellington do Curso, Florencio Neto, Leandro Belo e João Batista II. Os parlamentares representam diferentes blocos e partidos da Casa. A partir do início do período de recesso, as sessões ordinárias realizadas neste plenário, no plenário Najib Aikel, estão suspensas. Mas a Casa do Povo continua atuante por meio desta comissão aprovada. O retorno dos trabalhos legislativos está previsto para o dia 4 de agosto. Stephanie Souza, de volta ao estúdio da TV Assembleia.
E veja no próximo bloco, conheça a livraria Amei, que divulga obras exclusivamente maranhenses. E veja ainda a descoberta de 2 espécies de peixes nos rios maranhenses. A gente volta já. Uma pesquisa desenvolvida por uma oceanógrafa maranhense com o apoio da FAPEMA, que amplia o conhecimento sobre a fauna aquática, resultou na descoberta de 2 espécies de peixes de rios do Maranhão. Os exemplares receberam nomes de personalidades da nossa cultura popular. 2 espécies de peixes nunca antes registradas pela ciência foram identificadas em rios do Maranhão. A descoberta é resultado de uma pesquisa conduzida pela oceanógrafa Ananda Carolina Cerejo Saraiva, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA. O estudo amplia o conhecimento sobre a fauna aquática do estado e reforça o potencial científico maranhense. A FAPEMA passa a cumprir todos os investimentos que a gente tem, que o governo faz, passa a cumprir com o que a gente quer, ou seja, descobrir algo novo e, ao mesmo tempo, qualificar pessoas e tornar referência no nosso estado. Os exemplares pertencem ao gênero Loricaria e receberam os nomes científicos Loricaria catirina e Loricaria teteai. A escolha presta homenagem a 2 personalidades marcantes da cultura popular maranhense: Mãe Catirina, personagem tradicional do Bumba Meu Boi, e Dona Teté, referência da preservação das manifestações culturais do estado. Esse trabalho, toda essa pesquisa, ela se iniciou lá em 2017, quando eu estava no mestrado, que eu comecei a trabalhar com esse grupo, o gênero Loricaria. E conforme eu fui avançando no trabalho, a gente começou a perceber que poderiam estar diante de novas espécies de peixe, né? Então a gente começou um trabalho de investigar morfologia, morfometria, fazer estatísticas e conseguimos de fato publicar uma nova espécie. Entretanto, outros grupos ainda ficaram com aquela pulguinha atrás da orelha, tipo, tem mais alguma coisa aí. Só que com o que a gente tinha na época, a gente não conseguiu chegar de fato a dizer, não, são outras espécies de peixe. Então, quando eu fui para o doutorado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu resgatei essa pesquisa e adicionei mais informações. Além de revelar espécies inéditas, a pesquisa destaca a importância dos investimentos em ciência para a conservação da biodiversidade. O trabalho também fortalece o papel das instituições de pesquisa na formação de especialistas e na produção de conhecimento sobre os ecossistemas maranhenses, contribuindo para que a riqueza natural do estado seja conhecida e preservada. Dentro da universidade, a gente deve trabalhar não só com a pesquisa, mas com o ensino, com a extensão e acho que disso tudo, né, saem, né, esses trabalhos que são importantes, né, a partir da formação de estudantes, né, como a Ananda, que agora já é doutora, né, que é possível, né, esse tipo de trabalho. E agora vamos ver com a Ananda Fontinelli como fica o tempo nesta sexta-feira. Boa noite, Ananda. Olá, boa noite para você que está nos acompanhando na Assembleia em Foco, segunda edição. Sexta-feira está chegando e abrindo caminho para o final de semana, que deve ser marcado por muito calor, muita umidade e pancadas de chuva em alguns locais do nosso estado. Em São Luís, o dia deve começar com sol entre nuvens, sensação de abafado, mas ao longo da tarde e da noite, há previsão de pancadas de chuva, que podem ocorrer aí com intensidade moderada em alguns momentos. As temperaturas ficam entre 25 e chegam até os 31 graus aqui na ilha. Em Passo do Lumiar, a previsão é um pouco semelhante. A sexta-feira será de tempo quente e úmido, tem aumento de nebulosidade e pancadas de chuva entre a parte da tarde e a noite. Durante o final de semana, o tempo permanece instável com sol, muitas nuvens e também tem chuva passageira. A mínima por lá é de 25, a máxima chega a 31 graus. Então a recomendação é ficar atento aí a essas mudanças no tempo e sempre que possível ter um guarda-chuva por perto. Então você já sabe, vai sair de casa nessa sexta e no fim de semana é melhor não esquecer o guarda-chuva. É isso, a gente volta amanhã com mais atualizações do tempo e eu volto com você.
E agora vamos dar um passeio pela Associação Maranhense de Escritores Independentes. A livraria AMEI, localizada em um shopping de São Luís, reúne mais de 2.000 títulos produzidos por mais de 800 autores. O espaço, totalmente dedicado à produção local, busca aproximar os leitores dos autores da nossa terra. O que esperar da terra de Gonçalves Dias, Maria Firmina dos Reis, Aloísio de Azevedo e tantos outros, senão uma tradição marcada pela literatura. Em um espaço da Associação Maranhense de Escritores Independentes, estão reunidas obras de autores maranhenses e revela parte da diversidade literária do estado. Atualmente, a livraria possui mais de 2.000 títulos, de diferentes gêneros e produzidos por mais de 800 autores. Toda a produção da livraria é local, feita por artistas e escritores maranhenses. Segundo a associação, o espaço é dedicado exclusivamente à produção maranhense e busca aproximar os leitores dos autores locais. Somos a única livraria do Brasil inteiro que se dedica 100% à literatura local. Isso não existe até hoje e com esta amplitude ainda mais, não é? Só a nossa editora, que é uma das editoras que publica autores maranhenses, publica um título a cada 2 dias. Então, em média de 15 títulos mensais. Eu suponho que, no totalidade, deve haver mais de 2 títulos por dia que se publicam de autores maranhenses. Os temas são diversos. Lendas, cultura popular e fatos históricos dividem espaço nas prateleiras, como nesta obra que narra a fundação de São Luís a partir da jornada do explorador Daniel de Latouche. Os clássicos também ganham novas leituras. É o caso de O Mulato, de Aloísio de Azevedo, adaptado para a linguagem das histórias em quadrinhos. Entre os mais de 800 autores, há crianças que escrevem as próprias histórias e também assinam as ilustrações dos livros. Nós temos uma geração jovem de escritores que começam já com 8 anos, 9 anos, 12 anos de idade e incentivado pelos pais, porque se tu... Às vezes a criança não gosta de ler, mas gosta de escrever. E se tu incentivas ela a escrever, ela vai começar a gostar a ler também. Então o melhor incentivo à leitura às vezes também é pela escrita. A cada ano, novos escritores passam a integrar a associação. Um deles é o pastor e apresentador de TV Mário Porto, que acaba de lançar mais um livro. Eu tive a honra de lançar com a doutora Patrícia Bogé de Matos o Despertar da Autoconsciência, para tirar a vida do piloto automático e viver uma vida com mais consciência. Quando a gente vive uma vida com mais consciência, a gente adquire saúde plena. Além dos livros, o espaço reúne trabalhos de artesãos maranhenses, inspirados em elementos da cultura e da identidade do estado. As artes plásticas também estão presentes. Nas obras de Antônio Abreu, casarões históricos, a vida pesqueira e as paisagens de São Luís ganham novas formas por meio de diferentes técnicas. A minha arte usa uma técnica que é uma técnica mista, né? Que engloba todas as técnicas, vai desde aplicação, modelagem, pintura, espatulagem. Então, como eu dava aula antes para criança, eu já tinha essa facilidade desde garoto, né? Com arte. As texturas e o alto relevo presentes nas telas permitem que pessoas com deficiência visual também tenham uma experiência sensorial com as obras. Todas as peças, todas as sobras de madeira são utilizadas. Sobras, as telhas são feitas uma por uma e aplicadas com o próprio pó da serragem da sobra. Todos os pós são usados também para fazer as pigmentações de coloração. Porque cada madeira tem um tom de cor, entendeu? Então aproveita o tom da madeira para fazer as aplicações e fazer também a tintura. Além de reunir escritores independentes, a associação orienta quem deseja publicar um livro e ingressar no universo literário. Qualquer pessoa pode escrever um livro. Você pode pensar, mas eu estou com dificuldades financeiras, mal consigo fechar o mês, Dá para publicar um livro. Dá para fazer isso perfeitamente. Nós temos exemplos concretos de pessoas assim, em situações económicas mais difíceis, mas com uma obra para entregar ao mundo e que a gente ajudou a entregar ao mundo. Então, tem sempre uma solução
para o problema. É preciso vir falar, conhecer e depois poder decidir qual é o momento certo de pôr esse filho literário ao mundo. O espaço reflete a diversidade da produção cultural maranhense e reforça a literatura como uma das expressões da identidade do Estado. E o Assembleia em Foco, segunda edição, fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Para você, uma ótima noite e até amanhã.